O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós, é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, somente o amor é capaz de transformar alguém por dentro. Somente o amor é capaz de transformar o homem velho para um homem novo. Somente o amor consegue tirar de dentro de nós aquilo que a nossa educação não conseguiu nos dar, que a nossa cultura não foi capaz de nos dar. E é bonito, porque o Padre Jonas na Canção Nova sempre nos ensinou que a nossa missão é formar homens novos para um mundo novo. Mas a formação do homem novo só acontece por meio do amor. Não é por meio da acusação. Não é por meio da rebeldia. Somente o amor que consegue, sim, chamar a atenção, exortar, castigar muitas vezes, porque faz parte da natureza também do amor, castigar. Mas só o amor consegue mudar alguém por dentro. Por que eu digo isso? O trecho do Evangelho lido hoje fala de um personagem chamado João, que não é o João Batista, é João o Evangelista. Aquele que depois viria a ser conhecido como o discípulo amado, capaz de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. Mas até chegar a este processo, até chegar a esta meta, até chegar a esta etapa, existiu todo um processo que nós precisamos enxergar. Lembre-se, João é irmão de Tiago, que nosso Senhor, no início da sua caminhada, quando o chamou, deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Imaginam? Alguém que é chamado como filho de trovão, imagina o temperamento destes homens. Imagina o quanto aqueles homens eram muitas vezes ignorantes. Eram brutos. Eram capazes de deixar que a sua impulsividade matasse a inspiração. Primeiro testemunho. Lucas capítulo 9. Jesus passa na região da Samaria. E naquela região da Samaria, Jesus não é acolhido. Ninguém quer acolher Jesus, porque a Samaria era um lugar dos pagãos. Jesus não era acolhido por ser judeu. Ninguém queria acolher Jesus, que passava pelaquela vila e queria ser acolhido numa noite. Ninguém acolheu. João, com seu temperamento ainda forte, foi capaz de perguntar ao seu mestre: Mestre, queres que eu peça que caia fogo do céu e os consuma? Olha o temperamento deste homem, capaz de pedir a nosso Senhor a permissão de fazer descer fogo do céu, para que todos aqueles homens fossem consumidos pelo fogo. Olha o que um temperamento não trabalhado no espírito e na presença do amor é capaz de fazer. A impulsividade de João queria matar toda aquela região por não acolher o seu mestre. O amor não tinha ainda encontrado espaço no coração de João. Cuidado com seu temperamento.
Cuidado com as justificativas que você diz que você é assim mesmo, porque é fruto da sua história, é fruto da sua educação. Não, eu sou assim mesmo e sempre serei assim. Cuidado, porque nem sempre a sua forma de pensar e de julgar estará dentro dos moldes do Evangelho. Meus irmãos, não importa o que nós sofremos na nossa história, não importa o que nós passamos na nossa história, não importa nem tão pouco o que nós recebemos dos nossos pais, da nossa educação. Nós não somos frutos apenas da nossa história, nós precisamos ser frutos de um espírito que é capaz de ser o protagonista e muda tudo. Cuidado com a sua impulsividade, que muitas vezes atrapalha o processo de Deus na sua vida e na vida dos seus. Tantos pais de família, mães de família, que está certa, mas o seu modo de falar, o seu modo de agir, fere as pessoas que estão no seu derredor. A sua ignorância fere as pessoas, a sua forma de falar. Você fala a verdade, mas sem caridade. Isso não é evangelho. O Papa Bento XVI é tão bonito quando ele diz que a verdade é um lado de uma moeda que precisa estar do outro lado desta moeda, é a caridade. Não existe verdade sem caridade. Verdade sem caridade é apenas egoísmo e vômito. Você pode até estar certo, mas se você não molda a sua forma de falar na caridade fraterna, naquilo que é o amor de Deus que está no meio de nós, você perde todo o processo. João queria fazer descer fogo do céu. No evangelho de hoje, João proibiu de fazer o bem, como se fosse o portador do bem, aquele capaz de poder reservar e revezar o bem para com aqueles que ele acha que deveria merecer. Não, só porque aquele homem não estava dentro do seu grupo. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus a graça de ampliar o nosso coração, de dilatar o nosso coração. Não é do nosso jeito, não é como nós queremos. O nosso coração orgulhoso muitas vezes não faz o nosso temperamento ser controlado no espírito com a justificativa que nós somos assim mesmos. Mas olha, o amor de Deus que não desistiu daquele homem, o amor de Deus que não desiste de você, foi capaz de transformar o filho do trovão no discípulo amado, capaz de ser o único a estar aos pés da cruz dos seus discípulos, sabendo que a vitória de Jesus era certa e não era do seu jeito. Se alguém que queria descer fogo do céu, em uma ocasião, se torna diante de tantas coisas que nosso Senhor sofreu, de tantos insultos, cusparadas, flagelos, mas este mesmo homem estava lá com um coração transformado. Por quê? Porque faz parte do amor acreditar sempre. Jesus acreditou que o coração do filho do trovão poderia se transformar em um discípulo amado, capaz de escrever na sua carta, na primeira carta de São João: quem diz que ama a Deus que não vê e não é capaz de amar o seu irmão que vê é um mentiroso. Na primeira carta de São João, nós vemos o resultado de uma vida temperada no espírito e não a partir dos nossos traumas. Deus te trouxe aqui para te dizer que, independente do que você sofreu, independente dos traumas que você tem, o Espírito Santo precisa ser o protagonista. E como protagonista, ele transforma tudo. E lembre-se, a transformação do Espírito é de dentro para fora. E olha que bonito, aquela cena da Santa Ceia, quando este mesmo discípulo foi capaz de reclinar a sua cabeça no peito de Jesus. E como um amigo, possivelmente, ele aprendeu a reclinar a cabeça no peito de Jesus, porque em muitos momentos ele também recebeu no seu peito recebeu no seu peito
a cabeça de Jesus. Meus irmãos, não é do nosso jeito, não é no nosso tempo. Por isso, nesta Eucaristia, peça a Deus a graça de ser amigo do tempo, porque quem é amigo do tempo sabe temperar a sua vontade própria e se rebaixar para deixar que Deus seja Deus na sua vida e não você mesmo. Todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar da ação da graça de Deus, que a todo tempo, a todo instante, cuida de nós, nos ampara, nos protege, nos cura, quando nós tiramos a atenção, nós nos deixamos nos perder por nós mesmos. Meus irmãos, eu e você podemos nos perder a partir da nossa vontade própria, porque a nossa vontade própria é o maior impedimento da nossa santificação. Não pode ser do seu jeito, porque se for do seu jeito, você estraga tudo. Não era isso que São Felipe Neri rezava todas as manhãs? Meu amigo Jesus, põe a tua mão na frente da mão do Felipe, porque senão Felipe vai e estraga tudo. Sejamos dependentes deste amor que tem paciência conosco, mas lembre-se, quando te faltar paciência na vida do teu irmão, é porque você perdeu a memória. Lembre-se que Deus foi paciente com você, quando você mais precisava, quando você menos merecia, quando você mais precisou, Deus se curvou para ser misericórdia e não ser um dedo apontado a você. Quem perde a memória que um dia foi alcançado com misericórdia, começa a apontar os dedos para os irmãos, mas não é capaz de estender a mão e fazer o irmão levantar. Muitos dos processos da nossa casa não se resolveram ainda, porque o nosso modo de agir não é o modo de agir do Evangelho. Deus foi paciente com a vida de João e transformou o filho do trovão no discípulo amado. Se hoje Deus te trouxe aqui, é porque Ele não desistiu de você. Por mais que o seu temperamento seja colérico, por mais que você seja sanguíneo e fale o que você não pensou, não permita que o seu temperamento seja mais forte do que aquele que te criou e deu a você o seu temperamento. Ele é capaz de tudo, nós não. Que nesta Eucaristia, Deus nos faça recomeçar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.